Fala, Fogão! Antes de falar sobre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com mais uma derrota, 2-1 para o time do Santos, eu queria dar os parabéns aqui, meus parabéns mesmo, para as meninas do Botafogo. Vocês representam aquilo que é vestir a camisa do Botafogo, essa camisa gloriosa que tem que ser respeitada. A dedicação, o empenho, a luta de vocês realmente deixa a torcida do Botafogo orgulhosa daquilo que vocês estão conquistando. 2-1 diante do time do Bahia, fora de casa, garantiu a vaga na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e agora vai disputar o título contra o Napoli. Vocês estão de parabéns, vocês representam essa estrela solitária e que vocês possam seguir assim na final para levantar esse título. Agora sim, vamos falar sobre essa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota, resultado mais do que normal para esse grupo de jogadores, né? Estão mais do que habituados a perder o tempo inteiro. Não à toa, nos últimos 12 jogos, são 11 derrotas e 1 vitória. E dessa vez, 2-1 para o Santos na Vila Belmiro. Completamente justo esse resultado. Poderia ter sido bem mais, né? Não fosse o Diego, inclusive, que foi muito criticado quando a gente ficou sabendo da escalação dele, em virtude do Cavalieri ter sentido um mal-estar. Mas nessa partida fez um grande jogo, não dá pra gente negar. O Diego realmente foi fundamental. Pegou pelo menos 3 bolas aí bem difíceis, que garantiu uma derrota só por 2-1, né? Infelizmente, a gente tem que falar assim sobre o Botafogo. Em relação ao time do Santos, enquanto o Santos levou a sério, minimamente a sério esse jogo, né, o Botafogo não viu a cor da bola. Verdade seja dita, foi isso que aconteceu. É só você pegar o que aconteceu no primeiro tempo e no segundo tempo. Tirando aquele primeiro minuto de jogo, que o Santos já chegou com perigo, mas o Botafogo conseguiu encaixar um contra-ataque 3 contra 2 e desperdiçou, que resume bem o que é o Botafogo na fase ofensiva. 3 contra 2, Nazário com a bola, ele dá uma enfiada de bola pro Pedro Raul muito esticada, né, muito forte, e o Pedro Raul consegue chegar nela, mas depois, todo atabalhoado, acaba deixando essa bola sair pela linha de fundo e não dá em absolutamente nada dessa jogada aí de contra-ataque. Então, tirando esse lance, o Santos passou o primeiro tempo inteiro conduzindo o jogo da maneira como bem quis. Tanto é que aos 3 minutos fez o gol, deu indícios aí de que poderia ser uma goleada, e realmente poderia ter sido, né, não fosse o Diego, que fez boas defesas ao longo do jogo, mas logo aos 3 minutos abriu o placar num lance que é mais do que normal acontecer também no nosso sistema defensivo, né? O Kevin cometeu uma falha. Teve gente na rede social dizendo que foi o Benevenuto que falhou, mas se você pegar o replay, quem estava marcando o Soteldo, ou em tese, né, deveria estar marcando, era o Kevin. O Soteldo estava na frente do Kevin, afastado inclusive, o Kevin deveria estar mais próximo do jogador, mas o Soteldo faz a infiltração acompanhando a jogada, e enquanto isso, o Kevin ali, como se estivesse jogando uma pelada, fim de pelada, né, ele já vai saindo da área do Botafogo como se assim, a jogada já está resolvida. E aí vai o Soteldo, pega aquela bola e faz um belíssimo gol, um golaço, sem chance de defesa para o Diego. Teve gente que achou que o Benevenuto falhou, porque sim, o Benevenuto demorou um pouco a reagir para perceber que o Soteldo tinha dominado aquela bola. Mas não dá para jogar na conta do zagueiro, pelo menos esse lance. Na minha opinião, foi falha do Kevin, que deixou simplesmente o Soteldo livre e ele fez o que bem quis, com a qualidade que tem, fez aquele golaço. Na primeira etapa, o Santos conduziu a partida da maneira como bem quis, totalmente à vontade, sem ser incomodado. O Botafogo, na verdade, não demonstrava o menor poder de reação. Claro que a gente teve ali até algumas boas chegadas, né? Algumas construções que acabam não levando perigo diretamente. É uma boa chegada, mas o Botafogo não consegue converter essas chegadas numa finalização ali que de fato vai obrigar o goleiro adversário a fazer uma grande defesa, né? Tirando aí um cruzamento, chute do Nazário, que o Vladimir fez a defesa e afastou, tirando isso, não teve assim um lance que você fale, caramba, o Vladimir fez uma grande defesa. Não, isso não aconteceu, tá? É a tônica do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Quantas partidas a gente viu isso acontecer? O Botafogo chegava bem ali pela linha de fundo, conseguia criar alguma coisa, mas na hora de dar aquele último passe ou de definir a jogada, o time do Botafogo simplesmente não tem qualidade para conseguir dar esse último passe e deixar o cara em condições de fazer uma boa finalização. Não é à toa que a gente entrou com 2 centroavantes nessa partida, Pedro Raul e Matheus Babi, e eles em momento algum receberam um mísero cruzamento decente. O cruzamento, por exemplo, que o Soteldo colocou na cabeça do centroavante que entrou no segundo tempo e que fez aquele gol no Diego. Diego que já tinha feito uma grande defesa, né, impedindo o gol do Santos, uma jogada muito parecida, cruzamento que veio ali da direita e o cara cabeceou, o goleiro fez grande defesa, mas depois não teve jeito, né? O centroavante do Santos recebeu aquele cruzamento açucarado do Soteldo, nenhum jogador do Botafogo consegue dar um cruzamento como esse, e aí o jogador do Santos conseguiu mais uma vez cabecear no contrapé do Diego, que não pôde defender e decretou ali a derrota do Botafogo. Então quando a gente fala sobre esse jogo, é mais do mesmo, né? Normalmente é assim, mais do mesmo. O Botafogo costuma tomar os gols da mesma maneira sempre, falha do Kevin, falha da zaga, né, em bola cruzada, né, conforme for o segundo gol, e lá na frente não consegue construir efetivamente para poder obrigar o goleiro a fazer uma grande defesa.
Tanto é que a única defesa que o Vladimir fez, assim, mais difícil nesse jogo, foi aos 31 minutos do segundo tempo. Uma finalização ali do Pedro Raul rasteira aqui no cantinho, que o Vladimir conseguiu espalmar para escanteio. Tirando isso, eu não me recordo de ter visto nenhum lance que o Vladimir realmente teve algum trabalho. Que o Botafogo chegou assim com grande perigo. Teve aquele lance do Matheus Nascimento, né? O garoto de 16 anos chegou na cara do goleiro, saiu na cara do goleiro, mas infelizmente estava realmente impedido, mostrou frieza, um ponto positivo, talvez o único nessa partida, mostrou frieza ali, 16 anos, sai na cara do goleiro, com o Botafogo nessa situação, não pesou ali aquele momento para ele. Chegou, fez o gol, mas infelizmente estava impedido. Agora, tirando isso, tá, essa bola aí do Matheus Nascimento, a gente não tem como apontar aqui pontos positivos do Botafogo. Talvez, o Caio Alexandre com mais liberdade, tá, para poder participar da fase ofensiva de construção. Talvez. Ele deu aquela enfiada de bola pro Matheus Babi, belíssima enfiada de bola, diga-se de passagem, tá? O Matheus Babi já ia se enrolando e o jogador do Santos fez o pênalti. Teve muita gente falando que essa jogada poderia ter sido o segundo cartão amarelo, mas de fato mudou algumas coisas na regra e esse tipo de lance agora nem sempre gera um cartão amarelo pro infrator, tá? Então mudou realmente, a gente vai demorar um pouco ainda para se acostumar com essas mudanças, já que há muitos e muitos anos a gente via esse tipo de lance gerar um cartão amarelo e para quem já tinha amarelo seria um vermelho. Mas com a mudança da regra realmente nem todo lance assim vira um cartão amarelo. Então não dá aqui pra gente ficar reclamando, deveria ter expulsado e tal. Não dá pra gente reclamar. Enfim, mas o fato é que isso, sinceramente, não muda o que foi a partida. Por mais que o Botafogo tivesse um jogador a mais, você consegue enxergar nesse grupo de jogadores a capacidade de conseguir vencer o jogo por ter um jogador a mais? Era bem capaz do Santos continuar dominante. Afinal de contas, se tratava de um time muito bem treinado pelo Cuca, com jogadores qualificados tanto no banco quanto que estavam dentro de campo, e provavelmente o time do Santos, mesmo com jogador a menos, continuaria dominante. Não é à toa que quando o Santos quis jogar futebol, pelo menos um pouquinho que fosse, o Botafogo não viu a cor da bola. O Botafogo não conseguia, por exemplo, no segundo tempo, que é quando o Santos voltou mais ligado ainda, provavelmente recebeu uma chamada do Cuca no vestiário, e voltou para esse segundo tempo muito mais ligado do que terminou a primeira etapa. O Santos, quando decidiu jogar futebol, levou perigo constantemente, enquanto o Botafogo não pisava na área do adversário. Então não dá pra gente imaginar que mesmo com um jogador a mais, esse time do Botafogo conseguiria agredir o time do Santos. Sinceramente, o time do Botafogo é mal treinado, mal escalado, as substituições ou demoram a acontecer ou são mal pensadas, enfim, é um bando, o técnico está totalmente perdido, o Barroca sequer deveria ter sido contratado, não à toa a gente chega agora sob o comando dele a 7 derrotas e 1 vitória. Em 8 partidas, a gente está falando de 7 derrotas. O Barroca que chegou teoricamente para salvar o Botafogo, ele afundou de vez. Tanto é que o time do Botafogo hoje não tem o menor padrão. Uma coisa que o Barroca conseguiu dar na sua primeira passagem, que era um time chato de ver jogar, mantinha a posse de bola e tal, ficava tocando a bola de um lado para o outro, não agrediu o adversário, mas tinha um mínimo padrão. Esse time do Botafogo, nessa segunda passagem do Barroca, não tem sequer padrão. Aquela coisa de manter a posse da bola, tocar a bola de um lado para o outro, se defender com a posse da bola, sequer isso a gente consegue ver. E além disso, a gente ainda tem a insistência do Barroca com alguns jogadores. O Kevin, por exemplo, esteve envolvido no primeiro gol do Santos, mais uma vez ele falha num gol do adversário e ele está sendo escalado constantemente, titular absoluto. Tudo bem, entrou o Gustavo Cascardo, caiu sozinho, tropeçou, sei lá, sozinho, enfim, situação patética ali, foi muito mal nesse jogo, inclusive, né, quase entregou também uma bola lá, Marcinho, recuando ali pra defesa, e quase que o time do Santos conseguiu pegar aquela bola, foi muito mal, obviamente dá pra entender por que ele não entra, mas sinceramente não dá pra gente continuar aturando o Kevin. Tudo bem, não vai colocar o Cascardo porque ele não tem qualidade também. Que você tente alguma coisa diferente. Um garoto da base, sei lá, qualquer coisa. Mas que você não continue insistindo no mesmo erro. E continuar escalando o Kevin como titular é um erro, não dá pra gente negar. A mesma coisa em relação ao Benevenuto. Nessa partida fez um jogo regular. Não dá pra gente falar aqui que ele ficou entregando e tal toda hora. Não dá pra falar isso. Mas ainda assim, não tá comprometido com o Botafogo. 3 vezes já fora de campo. O extracampo tá mais interessante do que lutar dentro de campo. Então que você coloque um Souza, coloque um Ellerson, enfim, começa a mexer as peças ali. Não fica premiando o cara que não tá nem aí pro clube. Então o Barroca, ele vai cometendo os mesmos erros. Por exemplo, manter o Kelvin pro segundo tempo, assim como o Nazário, foi absolutamente ridículo. O Kelvin não fez absolutamente nada, nem o Nazário também. Nas únicas 2 chances que o Nazário teve a chance de fazer alguma coisa produtiva, na primeira, naquele contra-ataque com 1 minuto de jogo, ele esticou demais a bola, ou seja, forçou demais o passe,
E na segunda, que ele chegou na linha de fundo, em vez de levantar a cabeça e cruzar para alguém, ele simplesmente chegou e chutou em direção ao gol do Santos. Tanto é que o Vladimir fez a defesa e afastou sem grande dificuldade. Já o Kelvin não fez absolutamente nada. A única participação do Kelvin também foi justamente nesse contra-ataque. Foi ele que deu o passe para essa puxada de contra-ataque. Tirando isso, nada de produtivo. E ainda assim, os dois voltaram para a segunda etapa. E o que falar, por exemplo, das substituições do Barroca? Davi Araújo vai resolver, Cícero vai resolver, enfim, é uma cagada atrás da outra. Não tem condição do Barroca seguir. Sinceramente, mesmo que não tenha sido contratado tal diretor de futebol ainda, o Barroca simplesmente não pode seguir. A gente tem 8 partidas aí até o fim do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 23 pontos e a torcida do Botafogo já começa a fazer um bolão. Será que o time do Botafogo vai conseguir chegar a mais de 30 pontos? Olha só a que ponto a gente chegou. Será que o Botafogo vai fazer mais de 30 pontos? Tá difícil de imaginar isso. Se nos últimos 12 jogos são 11 derrotas e 1 vitória, imagina o que a gente tem daqui pra frente. Faltam 8 partidas, esse time vai ficar cada vez mais desinteressado, pelo menos pra gente terminar esse campeonato com dignidade. A torcida do Botafogo já não pensa mais numa fuga na Série B. A gente sabe que vai disputar a segunda divisão na próxima temporada. Esse time não deixa a gente alimentar a expectativa. Mas o que a gente pede nessa reta final de Campeonato Brasileiro é dignidade. Que a gente termine esse campeonato com dignidade, de forma honrosa, vencendo algumas partidas, conseguindo somar mais pontos. É o mínimo que a torcida do Botafogo espera. E a gente espera também, do lado de fora do campo, pulso firme na diretoria. Tem cabimento você pensar em manter o Barroca, depois, inclusive, do treinador vir com esse papinho de que se a diretoria não desse confiança, respaldo pra ele, ele sairia? Que vá embora então, e que a diretoria tome uma atitude. Coloca o Ricardo Rezende, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, afasta alguns jogadores que claramente ou não têm condição técnica ou não estão afim mais de jogar. Você faz isso, começa a mudar e olha pra frente, já pensando na próxima temporada. Não tem essa de ficar fazendo peneira dentro do Botafogo, do elenco do Botafogo, pra saber quem fica até o fim da competição. Sinceramente, depois de todo esse Campeonato Brasileiro, tá mais do que evidente que pelo menos 90% desse grupo de jogadores tem que sair. Um time que faz a campanha que o Botafogo faz no Campeonato Brasileiro, 90% pelo menos desse elenco tem que ir embora. E o Barroca tem que ir embora pra ontem. O cara tá perdido, não tem comando do grupo, não tem nada, não tem absolutamente nada. Escala mal, coloca o Benevenuto e o Kevin, mas justifica a não escalação do Lecaros, porque ele chegou atrasado na pré-eleição, mas enquanto isso o Benevenuto, que vai pra boate, vai pra festinha de despedida do Honda, vai pra pelada com os amigos, ele segue titular. Então qual é o critério? É panela? É a única coisa que a gente pode pensar aqui. Enfim, é isso que eu tenho pra falar, não tem muito mais aqui o que dizer, tá? É mais do mesmo, a gente vê as mesmas falhas sendo cometidas, dentro de campo, fora de campo, substituição, enfim, não tem mais o que dizer. É só a gente pegar aqui a retrospectiva de tudo que foi falado por todos os torcedores do Botafogo ao longo do Campeonato Brasileiro e a gente vai ter uma síntese do que sempre acontece nos jogos do Botafogo. É mais uma derrota e a gente pode esperar que até o fim do Campeonato Brasileiro outras também vão acontecer. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.